Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Os irmãos que estão aqui no templo da catedral, por favor, tome o seu assento. Os irmãos e as famílias que estão nos assistindo, tanto pelo nosso canal do YouTube, como pela nossa página no Facebook, que o Senhor Deus te alcance. E você que estiver assistindo em qualquer momento, porque esta palavra, este culto estará gravado no YouTube, que o Senhor Deus possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Eu costumo intitular esta mensagem como o perfil da mulher diligente. E podemos trazer como lições as quais Jesus traz através desta mulher, formas de superar momentos de crise, momentos de perda, pastor Josué, momentos de dificuldades. Jesus, o mestre da vida, como o maior ensinador, o maior mestre, o maior pedagogo, se utiliza de parábolas para ensinar os seus discípulos e o povo que ali estava escutando. E entramos no evangelho de um homem, segundo um homem escreveu, um doutor, um médico, que com detalhes e com maestria vai escrevendo este evangelho e compõe o capítulo 15, que se torna o departamento dos achados e perdidos na Bíblia, porque aqui se perde uma ovelha e graças a Deus se acha. Aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, se perde uma dracma, uma moeda, e graças a Deus se acha. Aqui no capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, se perde um filho, se perde uma alma, mas graças a Deus que se acha este filho, se acha esta alma. Então Jesus se utiliza de uma parábola e vai contando a história de uma mulher a qual ele não diz o nome, mas uma anônima que tem muito a nos ensinar através da inspiração do Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa a qual eu aprendo com esta mulher é que ela estava dentro da sua casa e ela tinha 10 moedas, ela tinha valores em suas mãos. Esta é a situação de quem está no Evangelho de Jesus Cristo. Quem está no Evangelho de Jesus Cristo possui valores. São valores espirituais. São valores em forma de virtude. São valores em forma do fruto do Espírito Santo. São valores inegociáveis. São valores que o tempo não nos faz perder. São valores que as crises não nos fazem perder. São valores que qualquer coisa que venha diante de nós não nos faz perder. Aquela mulher tinha 10 moedas. Uma moeda, ela tem um símbolo ou um significado de uma medida de valor. E todas as 10 moedas para aquela mulher eram preciosas, eram de grande valia. E ela precisava das 10 moedas, mas ela perdeu uma dracma. Ela perdeu uma medida. E a primeira coisa que eu aprendo com esta mulher é que ela sabe agir em momentos de perda. O Evangelho de Jesus Cristo nunca vai nos isentar das dificuldades. O Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, Jesus nunca prometeu nos isentar das perdas, das crises, dos momentos de dificuldade.
O Evangelho, a mensagem de Jesus, a palavra de Deus, nunca prometeu nos isentar das lutas e das dificuldades. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, nos ensina a nos portarmos em momentos de perda e em momentos de crise. O mundo está passando por um momento de crise. O Brasil está passando por um momento de perdas. Quantos empresários já não fecharam as portas das suas empresas? Quantas pessoas já não perderam valores reais, dólares, euros, ouro, joias, empresas, carros, casas? E o Espírito Santo de Deus, nesta manhã de domingo, tem uma palavra para você. Que você é mais importante do que aquilo que você, porventura, tenha perdido. E que se você perdeu e tiver que achar, Deus te dará sabedoria para achar. Deus te dará orientação para procurar. Orientação e estratégia para reencontrar aquilo que você perdeu. Talvez ninguém seja maior exemplo de perdas na Bíblia e na história da humanidade do que um homem chamado Jó. Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu as suas posses, Jó perdeu carros, propriedades, valores, Jó perdeu fazendas. Quantas coisas Jó perdeu? E aí a mulher de Jó olha para ele e fala: amaldiçoa este Deus e morre. Porque para a mulher de Jó, e para muitas pessoas, que ao crescer, e ao identificar-se como eu, ela vai identificando também o conceito de posse. E o conceito de posse, de ter, vai se atrelando ao conceito de ser de uma maneira muito errada. E a cultura da hipermodernidade, do hiperconsumismo, onde alguém só é quando tem, onde alguém só é quando tem poder aquisitivo, onde alguém só é considerado, só é valorizado, só é visto, só tem oportunidade quando tem. É algo que vai na contramão do Evangelho de Cristo Jesus. Porque ele vem a este mundo e ele olha para quem não tem. E ele valoriza quem não tem. E ele dá valor a quem não tem carro, quem não tem casa, quem não tem valor na sociedade, quem não tem status social. E Jesus Cristo entra na alma do homem e fala para ele: não é porque você não tem que você não é. E ainda que você tenha perdido algo, você não perdeu a essência do ser. E deixa Jesus Cristo te lembrar que você tem valor, que a sua alma tem valor, que você como pessoa tem valor, que não importa o que você está passando, o que você tem na conta bancária, o que você não tem, o que importa é que Jesus te valoriza acima das dracmas, acima das suas posses, acima da sua vestimenta, acima dos seus canudos, acima das suas formações, acima de tudo. Deus valoriza a sua história. Deus valoriza aquilo que você ainda pode conquistar. Jesus é mestre em olhar para quem não tem e fazer essa pessoa se sentir importante, se sentir valorizado. E eu quero te dizer que não importa o que você perdeu, não perca a fé em Deus, não perca a fé em você, não perca a esperança de que o que vem por aí pode ser muito melhor, porque os seus melhores dias ainda podem chegar, a melhor parte da sua história ainda pode ser escrita, os melhores dias da sua vida ainda estão por vir, baseados no Evangelho e na promessa e nas bênçãos de Deus. Aquela mulher perdeu algo de valor, mas ela soube agir
em momentos de perda. Como ministro do Evangelho, eu quero ministrar sobre as nossas vidas, que ainda que as perdas venham, nós teremos estrutura, nós teremos equilíbrio, nós teremos inteligência espiritual, que produz inteligência emocional, que produz sabedoria, que produz estratégia, que produz direcionamento do Espírito Santo. Não importa o que você perdeu, mas não perca o Espírito Santo. Não importa o que você perdeu, mas não perca o foco na palavra de Deus. Não importa o que você perdeu, mas não perca o amor por vir à casa de Deus, ouvir a sua palavra e sair cheio da unção, cheio do poder, cheio de uma palavra que te preenche e que te faz ser, ainda que você não tenha. O maior conquistador da história do mundo antigo, Alexandre o Grande, ao ver que estava perto da morte, pediu que fossem os seus pertences mais valiosos deixados ao longo do caminho, para ensinar que desta vida nós não levamos nada além da nossa alma, além da nossa essência, além daquilo que possuímos dentro de nós. É por isso que aquela mulher, quando ela perde a dracma, ela não sai na rua como uma louca, desvairada, reclamando aos quatro ventos. Porque algumas pessoas, quando perdem o que têm, elas começam a se revoltar contra Deus, elas começam a se revoltar contra os pais, elas começam a se revoltar contra os líderes, elas começam a se revoltar contra os governos, os governantes. E o que vai adiantar você sair reclamando do seu pastor, sair reclamando dos seus líderes, estar revoltado? Como quando em Jó diz, de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Aquela mulher ficou em casa em momentos de perda. Ela fechou a sua porta. E a Bíblia diz que ela acendeu a luz. Ao invés de ela perder o controle, ela assumiu o controle da situação. Ela não fez alarde, ela não saiu publicando no Facebook, no Twitter, que tinha perdido a sua dracma. Ela não compartilhou nas redes sociais as suas tragédias, os seus fracassos, as suas perdas. Ela se calou em momento de crise. Ela fechou a porta da sua casa e ela acendeu a luz. Acender a luz implica em parar para pensar no que estamos vivendo. Acender a luz implica em parar para refletir, parar para olhar não para o erro dos outros, mas para os nossos erros. Parar para deixar de olhar para os outros, mas para olhar para dentro de nós. E aí Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. Mas acima de Sócrates, o Espírito Santo diz através de Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Que princípio de sabedoria maravilhoso é, principalmente em momentos de crise, pararmos para examinarmos a nós mesmos. Os momentos de crise não são para te derrubar, os momentos de crise são para você parar e refletir. Os momentos de crise não são para te abalar, os momentos de crise são para mexer com você, para te impulsionar. Assim como quando um grãozinho de areia entra numa concha e provoca uma inflamação, e daquela inflamação é produzida uma joia chamada pérola. As crises vão entrar em você e vão poder até inflamar os seus pensamentos, e podem até inflamar por um tempo a sua alma, mas o Espírito Santo chegará com o bálsamo de Gileade e fará produzir dentro de você pérolas para a vida, pérolas para a vitória, pérolas para a resiliência, pérolas para a superação, pérolas para a sabedoria espiritual, pérolas
para você contar para os seus amigos, para os vizinhos, para os filhos, para os netos, aquilo que você venceu, aquilo que você superou, aquilo que você vivenciou e tem para poder contar como vitória e não como fracasso. Ela fechou a sua porta, ela acendeu a luz e ela varreu a sua casa. Deus muitas vezes permite que tenhamos que ficar um momento em casa, enclausurados, fechados. E Deus permite muitas vezes que as tribulações venham sim, as provações venham sim, não para que estejamos prostrados ou deitados na cama enquanto a poeira vem, enquanto o tempo passa, não. É necessário procurar o que se perdeu. Você vai tirar o sofá do lugar, você vai começar a limpar a estante, você vai começar a varrer a casa, e você vai começar a reorganizar a sala, e vai reorganizar a cozinha, e vai reorganizar o seu quarto, e vai reorganizar as suas emoções, e vai reorganizar o seu coração, e vai reorganizar a sua mente, e você vai varrendo, e vai tirando todo o lixo da tristeza, e vai tirando todo o lixo da depressão, e vai tirando todo o lixo do marasmo, e vai tirar da sua casa todo o lixo do pessimismo, que vem através da mídia, que vem através de jornais, que vem através da fala do diabo, que diz que você não vai conseguir, e você vai limpar a sua casa, vai limpar a sua mente, vai limpar o seu coração, e no final da crise, e no final da tribulação, e no final da dificuldade, o diabo não vai ver um crente prostrado, o diabo não vai ver uma casa derrotada, o diabo não vai ver uma casa destruída, o diabo vai ter que ver uma casa nova, uma casa limpa, uma casa reorganizada. Quantos recebem isso para a sua família? Quantos recebem isso para a sua vida? Você que está nos assistindo, eu ministro a bênção, a reorganização, uma nova esperança, um novo ser, uma nova bênção, um novo tempo sobre a sua vida, sobre as nossas vidas aqui que estamos no templo. Aleluia. Em quarto lugar, aquela mulher sabe buscar. Talvez alguém, muito obrigado, talvez alguém tenha perdido algo. Talvez alguém tenha perdido algo e está desanimado e perdeu o desejo de buscar. Mas nesta manhã, neste momento, o Espírito Santo renova o seu desejo de busca. O Espírito Santo renova o seu desejo de viver. O Espírito Santo renova o seu desejo de buscar outra vez. Talvez você esteja como Pedro, que passou a noite inteira pescando. E Jesus vem e fala para ele: tente outra vez. Eu quero te dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que você vai tentar outra vez e você vai conseguir. Eu quero te dizer que quando você tentar de novo, você vai conseguir. Essa noite de tribulação e de busca sem achar, já acabou, eu profetizo. As crises estão acabando, eu profetizo. E o tempo de cantar chegou. A primavera vai chegar, a bênção vai chegar, o tempo da vitória vai chegar. Mas que me rache. Em quinto lugar, eu aprendo com esta mulher que ela buscou e insistiu em buscar. Ela conhecia a lei da insistência. Quantas vezes e quantos inventores tentaram até conseguir? É porque muitas vezes Jesus sabe o tempo, Deus sabe o tempo da sua vitória, e às vezes você tenta e não consegue. É um processo de Deus, é um trabalhar de Deus, porque quando você achar e quando você encontrar, você vai estar preparado para celebrar aquilo ao qual você estava buscando. Em sexto lugar, aquela mulher soube achar aquilo que ela estava buscando e soube se alegrar com a sua conquista. Em nome de Jesus, você vai se lembrar desta palavra quando você achar aquilo que você está buscando, quando você receber a vitória que você está esperando, e quando você encontrar a bênção, encontrar a vitória, encontrar a dracma perdida, saiba se alegrar.
Aprenda a lei de celebração. E celebre cada conquista. Celebre quando você lê um capítulo da Bíblia. Celebre quando você muitas vezes não consegue jejuar, mas que eu vou acordar às 6 horas da manhã, mas eu vou jejuar até às 9. Celebre. Aí depois você consegue jejuar até meio-dia. Celebre. Aí você daqui a pouco vai conseguir jejuar um dia inteiro. Celebre. E muitas vezes você não passa ano e entra ano e não consegue ler a Bíblia. Leia um versículo, celebre. Leia um livro, celebre. Leia o Antigo Testamento todo, celebre. Leia o Novo Testamento todo, celebre. E vai celebrando, porque de coração Deus vai te dar vitória. Celebre cada manhã. Celebre cada momento com seus pais, com seus irmãos, com a sua família. Celebre cada oportunidade de tomar um bom banho, vestir uma bela roupa, colocar um cheirosíssimo perfume e vir à casa de Deus. Celebre a oportunidade de respirar. Celebre a oportunidade de enxergar. Celebre a oportunidade de ouvir. Celebre a vida. O Espírito Santo está falando com alguém que perdeu a alegria de viver. E Deus está falando, comece a celebrar, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Em sétimo e último lugar, ela encontrou o que estava buscando. Soube celebrar. E, em sétimo lugar, ela soube compartilhar as suas vitórias, pastor Alexandre. Ela ligou para as vizinhas. Ela não ligou para as vizinhas quando ela perdeu e quando ela estava em crise, dificuldade, porque nestes momentos nós não temos que falar com as vizinhas, com os amigos, porque tem gente que quando as contas estão a vencer, e ele não tem dinheiro, ele sai anunciando para todo mundo. Sai anunciando as tragédias da sua casa. Sai anunciando as tragédias do seu marido. Sai anunciando as tragédias dos seus filhos. Nestes momentos, nós não precisamos entrar nas redes sociais. Nós não precisamos de pegar o celular. Nós precisamos de nos ajoelhar diante de Deus e falar tão somente com Ele. Mas quando encontrarmos a bênção, quando encontrarmos a vitória, faça como esta mulher, sai ligando para os amigos, liga para o pastor João Adair e fala, olha, tal dia eu vou assar a picanha, eu vou abrir a Coca-Cola, eu vou jogar o alho na picanha, o queijo, eu vou fazer aquele arroz soltinho, que só a pastora Kátia sabe fazer, e eu vou celebrar a minha vitória, eu vou dar um culto de ações de graça, eu vou marcar aquele dia como o dia quando eu recebi e encontrei a minha dracma perdida. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor João. Glórias a Deus. Orientado pelo nosso pastor, eu quero, neste momento, fazer o apelo com relação à vida eterna. Porventura, se há alguém nos assistindo, através desta transmissão ao vivo, se há alguém aqui no templo, que ouviu esta palavra, que ouviu a respeito do que o Evangelho tem a nos ensinar, a nos preencher enquanto pessoas, enquanto nos valorizar enquanto dignidade de pessoa humana, que nós somos aquilo que Jesus diz que somos e não o que o mundo diz que somos. Nós somos aquilo que o Evangelho nos agrega em valor de fé, de esperança, de amor, de sabedoria. Você que está ouvindo esta palavra, que acabou de ouvir, a Bíblia diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Nós queremos perguntar se há alguém aqui no templo ou nas redes sociais que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se há alguém aqui no templo, levante a sua mão, por favor. Há alguém? Nós estaremos orando por você. E tão somente você vai receber uma oração e um abraço de bênção, de vitória. Depois nós vamos, se você quiser, te visitar. E sempre está orando por você e pela sua família. Há alguém aqui no templo? Aceitar a Jesus implica em aceitar a sua mensagem. Rejeitar aquilo que o mundo tem a nos oferecer e fazer uma aliança com Deus para ir morar no céu.
No inferno não terão 3 coisas. Primeiro, não haverá saída. As pessoas vão querer sair do inferno, mas no inferno não há saída. A segunda coisa que não há no inferno, as pessoas sentirão muito calor, muita angústia, e vão querer água para beber. Mas no inferno não haverá água para saciar a sede. E Jesus diz que aqui neste mundo, bem-aventurados os que têm sede, porque a sede será saciada. E ele diz que a sua palavra é água viva que desce do céu. Em terceiro lugar, no inferno não haverá alguém chamado Jesus. Hoje ele te dá a oportunidade de aceitar a sua mensagem, de aceitar uma vida com ele, uma amizade, uma comunhão com ele. Se há alguém nas redes sociais e que está nos assistindo agora, escreva assim, olha, escreva seu nome, aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você estiver assistindo esta mensagem depois do que está sendo ao vivo, faça uma oração na sua sala, onde você estiver, dizendo, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E diga, Deus, perdoe os meus pecados, conduza-me pelo caminho da vida, escreva o meu nome no livro da vida. Amém? Se não há ninguém, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.